A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém, igreja. Amém. Todos felizes com Jesus? Quarto mês, é isso? Quarto mês. Mês de abril, escolhi a dedo. Mês do aniversário, né? Escolhi a dedo. Eu quero estar cantando louvor antes de iniciarmos essa palavra. Você é crente mesmo, irmão? Oh, glória a Deus. Vem com essa chuva. Bênção de Deus. Estamos aqui para adorar ao Senhor. De janeiro a dezembro. Eu não sei o que nós vamos passar, irmãos. Tudo está nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui fazendo uma campanha para termos bênçãos durante esses 12 meses. Mas quando aparecer a dificuldade, lembra que você tem um pai. Clama por esse pai. Busca por esse pai que te ouve. Por esse pai que vai ouvir o teu clamor e a tua oração. E não importa aquilo que você vai passar. Confie nesse pai amoroso. Aumenta aqui para mim. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que está sempre a te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. A fonte confidente, o pai que se sabe está te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. Diga! E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Chama por ele. Clama por ele. O Senhor quer intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é
é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não importa aquilo que nós vamos passar esse ano, saiba que você tem um pai e é só chamar. Chama por ele, que Deus vai te ouvir. E abra sua Bíblia em Mateus 6, do 14 ao 15. A partir de agora você pode colocar o cronômetro, que não valeu do louvor. Falar para mim, você só tem 20 minutos. Mateus 6, 14 e 15. Vamos falar um pouquinho sobre perdão hoje, irmãos? Ai, ai. Mateus 6, 14 e 15 diz assim. Eu estou numa outra versão aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Santo Deus, soberano e eterno Pai, nos colocamos, Senhor, nesta noite na Tua presença, e mais uma noite de campanha, Senhor. A quarta noite de campanha que Teus filhos e filhas saem do comodismo da Tua casa, Senhor, e vêm para cá buscar a Tua presença, porque confiam, ó Deus, que o Senhor tem algo melhor para cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua palavra e nos enche da Tua presença nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar, querido, se acomode. Vamos falar sobre perdão ou a falta dele, né? O perdão ou a falta dele, ele faz uma diferença na vida de alguém. E essa reconciliação, irmãos, o perdão, ela é uma reconciliação horizontal. Horizontal. E essa reconciliação horizontal determina se a vertical que nós recebemos de Deus vai permanecer na nossa vida ou não. Eita, é forte, não é? Não é difícil? A palavra de Deus, ela é clara quando ao fato de, se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, Deus não nos perdoa. É forte ou não é? E Jesus nos ensina isso no Pai Nosso, e nós oramos isso no Pai Nosso. Perdoais as nossas dívidas, não é? Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então o Senhor nos perdoa assim como nós perdoamos. Você está entendendo? Então se eu não perdoo... Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Ai, ai. E Deus, irmãos, Ele tem nos dado o seu perdão gratuitamente, sem que nós merecemos. E Ele espera que nós usamos desse mesmo espírito misericordioso com aqueles que nos ofendem. E quando nós fluímos com o Pai Celestial nesse mesmo espírito perdoador, nós permanecemos na reconciliação que foi alcançada através de Jesus Cristo. Mas quando nós nos negamos a perdoar, nós interrompemos esse fluxo de graça de Deus na nossa vida, porque a nossa reconciliação vertical, ela fica comprometida pela ausência da reconciliação horizontal. Está dando para entender? E Cristo, Ele nos adverte. Cristo, Ele trouxe uma parábola que está em Mateus 18, 23 ao 35, nós vamos ler rapidamente. Cristo, Ele traz uma parábola, e as falas dessa parábola é um contexto que envolvia perdão, presta atenção. Mateus 18, do 23 ao 35. Mateus 18. Pode abrir sua Bíblia aí, meu filho. Você trouxe Bíblia, abre. Você está no celular, você abre também. Mateus 18, do 23 ao 35, nós vamos ler rapidamente. Ai, ai. Mateus 18, do 23 ao 35. Uma parábola em que Jesus fala e que envolvia a questão do perdão. Por isso diz assim, ó.
Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar as contas com seus servos. E passando-lhe a fazer, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, e a mulher, e os filhos, e tudo quanto possuía. E que a dívida fosse paga. Está indo lá? Isso. Então o servo, prostrando-se severamente, reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou da dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrou-o e o sufocava, dizendo: paga o que você me deve. Então o conservo caiu aos pés e implorava: seja paciente comigo e eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou ele na prisão até que lhe saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que havia se passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu ter sido igualmente compadecido no seu conservo, como eu também me compadeci de ti? Indignou-se o Senhor e entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará de seu íntimo, se não perdoares a cada um dos seus irmãos. Vamos explicar um pouquinho a ilustração. O significado dessa ilustração dado por Jesus aqui é muito forte. Porque nós temos um rei e 2 tipos de devedores aqui. E essa parábola, ela ilustra o reino de Deus. Então, o rei figura o próprio Deus. Só que o primeiro devedor, ele tinha uma dívida impagável. E o segundo devedor, ele tinha uma dívida que estava ao seu alcance. E não havia, então não tinha como comparar a dívida, entende? Um era impagável e o outro era pagável, entende? 10.000 talentos, irmãos, para os irmãos entenderem, 10.000 talentos da primeira dívida, significa o equivalente a 200.000 dias de trabalho. Quanto dá isso? Se o ano tem 365 dias por ano, e se você fizer uma conta rápida de 200.000 dias, mesmo que você trabalhe todos os dias da sua vida, você não pagaria porque dá 500 anos. É impagável ou não é? Não tem como pagar, né, meu filho? 200.000 dias não dá para pagar. Enquanto o outro devia 100 denários, que é equivalente a 100 dias. 100 dias dá para pagar? Dá, é 1/3 do ano, certo? Dá para pagar. Trabalha aí, uns 4 meses aí já está pago. Já está tudo certo, certo? Então um era impagável, certo? E o outro era pagável. E esta é a diferença que revela a dimensão da dívida que cada um de nós tínhamos com Deus. A nossa dívida com Deus era impagável, impagável. Nós estávamos destinados à prisão, à escravidão eterna, mas sem que nós merecêssemos, Deus, com a sua bondade, nos perdoou a dívida que era impagável. E aí ele quer o quê? Que nós fazemos igual. Ele espera que nós fazemos o mesmo, assim como aquele conservo deveria ter feito com 100 denários e não fez. Então, se Deus me perdoa uma dívida que era impagável, por que que eu não posso perdoar uma dívida que é pagável? Que eu tenho condições de perdoar. Então isso é muito sério, irmãos. As ofensas das pessoas contra nós não são nada perto das ofensas que o Pai Celestial levou em conta. E essa é uma primícia bíblica, de que se nós somos perdoados por Ele, nós também precisamos e devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Mateus 18:34, que nós lemos nessa parábola, presta atenção uma parte. Falou assim, olha, do segundo, aquele que não perdoou, da segunda dívida. Indignando-se com o seu senhor, entregou os verdugos até que pagasse a dívida. Ou seja, sabe o que é verdugo? Verdugo é torturador.
Então, além de ser preso, aquele homem seria torturado por uma forma de punição. E Jesus falou em figura nessa parábola para mostrar uma realidade espiritual na vida daquele que não perdoa. O inimigo, ele simplesmente amarra a vida e retém a pessoa sem perdão. E as torturas aplicadas é angústia, depressão, é enfermidade, é debilidade física. A falta de perdão, ela aprisiona uma pessoa. E tem muita gente sofrendo porque não libera, não perdoa, não entrega perdão e não se libera para ser perdoado. Teve uma vez que eu ouvi um negócio seguinte, que ressentimento ou falta de perdão e ressentimento, a pessoa que não libera o perdão, é como se ela bebesse por dia um pouquinho de veneno, esperando com que a pessoa que ofendeu ele é que morresse. Quem é que está bebendo veneno? É a pessoa que ofendeu? Fala a verdade se não é forte. Se você quer ter um ano de vitória, se você quer ter um ano abençoado, então você precisa perdoar, você precisa liberar perdão. Perdão é uma coisa muito séria, irmãos. Nós falamos muito da boca para fora, mas perdão é um ato muito sério. E alguns acham que perdão é um benefício para o ofensor, para aquele que ofendeu. Mas não, o benefício maior é para a vítima, aquele que está ferido, porque sem perdão não tem cura. Sem perdão não tem cura. Mas quem é que deve ser perdoado? É só por merecer? Ele precisa merecer o meu perdão? A pessoa que já ofendeu precisa merecer o meu perdão? Não. O texto bíblico nos diz que o nosso perdão, ou seja, essa reconciliação horizontal, ela deve seguir o exemplo que Deus deu através de Jesus. E aí nós devemos nos perguntar, irmãos, nós fizemos por merecer o perdão de Deus? Nós fizemos por merecer o perdão de Deus? Não. Não. Então, nosso ofensor também não precisa merecer para poder receber o nosso perdão. Perdão, irmãos, é um ato de misericórdia. É um ato de compaixão, não tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo, ele falou aos Efésios que perdão é fruto de um coração compassivo. Está lá em Efésios 4:32. Ele fala que perdão é uma ação compassiva, um coração compassivo, um coração benigno. E que o perdão, ele flui da benignidade do nosso coração, por não haver benignidade do ofensor. Então nós é que liberamos o perdão. E Jesus disse assim, que se souber que tem alguém contra mim, que eu devo procurá-lo e tentar a reconciliação. É fácil, irmãos? Fala tu. Rapaz, eu lendo essa mensagem, aí eu falei, tem um incircunciso lá no meu trabalho, um descendente de Anaquim, Luiz. Eu falei, e agora? Puxa vida, Deus. Pô, pesado isso aqui. Sabe por quê? Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, irmãos. Por isso que o perdão é difícil. Perdão é para crente, irmãos. Perdão é para servo de Deus. Perdão é para quem tem relacionamento com Deus. Para quem tem fé. Perdão é ato de fé. Pedro, olha só, Pedro. Uma ocasião ele quis saber de Jesus qual era o limite para perdoar. Eu fiz também essa pergunta esses dias. A palavra de Deus fala em Mateus 18:21. Pedrão chega para Jesus e fala, Senhor, quantas vezes se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo? Aí Pedro manda já uma resposta pronta. 7 vezes? Tipo assim, meu limite. E Jesus responde para ele, fala assim, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí mais uma vez eu li esse texto. Aí eu falei, Senhor, a primeira, ok. A segunda, beleza. A terceira eu estou dando voadora na cara do cão.
o espírito de Pedro que habita em mim, às vezes ele aflora, não sei se você também. Por isso que é tão difícil, Senhor. Aí 70 vezes 7 dá 490. Mas na terceira vontade da voadora santa já está aflorada. Não é, irmãos? Não é verdade? Mas na verdade aqui, irmãos, os comentaristas bíblicos, eles falam que Jesus não estava se prendendo a números, né? Na realidade, ele estava tentando remover aquele limite imposto na mente dos discípulos. Porque se ele coloca um limite 7 vezes, ele ia barrar no 7, no 8º, voadora na cara do cão. Você está entendendo? Então, Jesus, ele queria tirar essa imposição de números e deixar claro que não há limites, irmãos, para perdoar. Toda vez que alguém te ofender, meu filho, perdoa, porque você é servo de Deus. Você é filho de Jesus. Você é servo do Deus Altíssimo. Aí olha só o que acontece. A palavra de Deus diz que em 2 Coríntios 2, 10 e 11, presta atenção. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato eu tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo. Olha só que importante essa palavra. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Ou seja, o apóstolo Paulo revela que se nós deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar dessa situação é Satanás. Ele disse ainda, não ignores as maquinações do inimigo. Em outras palavras, ele estava dizendo justamente, por saber, o diabo ele age na falta do perdão, e por causa disso é que nós não podemos deixar de perdoar. Então nós precisamos entender, irmãos, que perdoar, quem lucra é o perdoador. A maior pessoa que lucra é aquele que perdoa. E se nós não perdoamos, quem está lucrando é o diabo. Porque ele passa a ter autoridade na vida daquele que decide alimentar uma ferida de ressentimento. O perdão, irmãos, não é um sentimento. O perdão é decisão. Perdão é atitude de fé. Você entende isso? Perdão não é sentimento, irmãos. Perdão é atitude de fé. Nós já falamos que nós não merecemos, que nós não era por merecimento, mas houve uma motivação imerecida para que nós fôssemos perdoados. Então, se Jesus nos perdoou, se Deus nos perdoou, então nós temos que ter essa atitude de fé, essa atitude racional e não espontânea de poder perdoar aquele que nos ofende. Perdoar é preciso ter fé. Irmãos, declara isso. É preciso ter fé para perdoar. Quer saber por quê? Olha que em Lucas 17, 3, 5 disseram. Presta atenção. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Presta atenção. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa. Ok, irmãos? Se o irmão pecar contra ti, você repreenda, você fala, né? Falou, beleza? Se ele se arrepender, perdoa. Presta atenção aqui na palavra. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo, eu estou arrependido, disse a palavra do Senhor, perdoa. Aí sabe o que os apóstolos falaram para Jesus? Senhor, aumenta a nossa fé. Rapaz, tu ouviu um negócio desse, né? Se 7 vezes no dia, alguém te agradece, você perdoa. 7 vezes.
Aí os apóstolos olharam para Jesus e falaram: Senhor, então o Senhor aumenta a nossa fé, porque o negócio vai ser feio mesmo. Então é fácil, irmãos? Não é. É difícil. Então é uma atitude de fé para quem é crente, para quem acredita, para quem tem vontade, para quem é firmado na palavra de Deus. Se firma na palavra de Deus. Tenha convicção naquele que você crê. Perdoa, meu filho. Libera o perdão. Eu sei que muitas vezes não é fácil. E diz a palavra do Senhor que o perdão precisa ser renovado. Porque depois que você declara que você perdoa, o diabo não quer perder o domínio. E ele vai lá e faz outra artimanha para renovar a tua ferida. É nessa hora que nós temos que renovar o perdão. Renovar o perdão. Renovar o perdão. E pisar na cara de Satanás. E dizer: aqui não, diabo! Eu sou o filho de Deus. Só falta um minuto. Eu vou terminar. Irmãos, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é você lembrar e não doer mais. Se você ainda lembra do fato e ainda dói, você não perdoou. Então você precisa liberar perdão. Mas quando você lembra do fato e aquilo não te dói mais, o perdão foi liberado e você está liberto. Nós precisamos buscar isso de Deus. Então perdoe, seja perdoado. Você me perdoa? Como é bom ouvir isso, irmãos. Você me perdoa? Como é melhor ouvir: eu te perdoo. Isso é libertador, irmãos. Se perdoe, irmãos. Tem muitos que não se perdoam, que se martirizam, que se machucam, que se ferem, que não conseguem se perdoar. E o Senhor nessa noite está trazendo para você: levanta a tua cabeça, viva o melhor de Deus, se perdoa, libera o perdão. O Senhor é contigo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Grupo de louvor, por favor. Ah, querido, perdoar é um ato de fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Pede para Deus aumentar a sua fé aí, meu filho. Que as lutas vêm. Está pensando que vai ser fácil? Vai não, meu filho. O ano está só começando. Dá bicuda na cara do cão. Tenha medo não, filho. Vai para cima, vai para cima. Você é filho de Deus. Perdoa quem quiser perdoar. Abraça mesmo. Beija, beija muito. Tenha medo não. Lembra que você é filho de Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos ter um ano de vitória, um ano de paz, irmãos. 2024 vai ser um ano de vitória. Vai ser um ano de alegria. Vai ser um ano de prosperidade. Vai ser um ano de libertação. Nós cremos no poder do Senhor Jesus.